Clique Noite, hoje aqui no Teatro Municipal de Santo André, a gente acompanha já a posse de todos os presidentes das OABs aqui da região, são 6 presidentes, uma grande festa, e a presença do Dr. Antônio Carlos Cedenho, desembargador federal, e da primeira sessão do Tribunal Regional Federal, uma figura importantíssima e não poderia deixar de estar presente, meu querido Dr. Cedenho. Parabéns, primeiro pelas palavras de todos, ao meu querido amigo, todo mundo realmente mostrando a importância da figura do Cedenho para a região e hoje também para a justiça em todo o Brasil. Parabéns, Cedenho. Obrigado. Muito obrigado. Eu inicialmente gostaria inclusive de agradecer as suas próprias palavras, né? Eu sou um filho aqui de Santo André, tudo que eu devo à construção que foi feita na cidade de Santo André, profissionalmente, e hoje no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Isso é fruto de um trabalho que hoje foi bastante notificado, no sentido de que as subseções se uniram para fazer um trabalho conjunto, mas sem falsa modéstia, essa união já vem desde os tempos em que nós éramos presidentes da subseção de Santo André. Nós também conseguimos isso. Algumas conquistas foram bem-vindas para a região graças a esse trabalho. A construção da Casa do Advogado de Santo André, por exemplo, contou com o apoio de todas as subseções da região, a Casa do Advogado de São Bernardo também. Ou seja, eram iniciativas que eram prestigiadas por todas as subseções. Eu vejo que esse exemplo frutificou. Não há outro caminho, até politicamente, na atuação junto à seccional de São Paulo. Esse é um belo exemplo para toda a região, todas as entidades, as prefeituras, as câmaras, para todo mundo, né? Porque o trabalho dentro da OAB é um trabalho político. Nós sabemos que as subseções elas não têm autonomia financeira, então elas dependem desse trabalho político para obter resultado em relação à seccional. Se não houver união, enfraquece muito, porque as nossas subseções elas são representativas, mas não são as maiores subseções do estado de São Paulo. Nós temos Santos, por exemplo, eu ouvi agora a notícia de que Santos conta com 8.000 advogados e não é a maior subseção, perde para Campinas. Então, se não houver essa união de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, que no conjunto formam esse número de advogados, o trabalho vai ser muito mais difícil, né, junto à seccional. Claro. Por isso que eu reputo muito inteligente, a solenidade de hoje demonstrou que esse é o caminho, né, a posse de todos os presidentes e suas respectivas diretorias foi muito prestigiada, né? O próprio prefeito municipal, enfim, uma solenidade muito bonita, à altura da importância que a Ordem dos Advogados tem, não só na região, como em São Paulo e também no Brasil. O trabalho que é feito no gabinete, em primeiro lugar, é um trabalho que deve ser feito no sentido de incentivar os nossos colaboradores funcionais, conscientizá-los da importância que eles têm na prestação jurisdicional. Eles são efetivamente os nossos grandes colaboradores, né? Há um corpo funcional lá de aproximadamente 16 pessoas, né? Num trabalho bastante profícuo. A gestão do gabinete é importante também, e principalmente a seleção de temas, né? Porque tanto na área previdenciária como na primeira sessão, que nós julgamos processos criminais e a parte civil, exceto os previdenciários e a parte tributária, existe um grande número de processos que nós chamamos de processos repetitivos, né? São casos semelhantes. São casos semelhantes, né? Isso se apresenta, como eu disse, no previdenciário, mas também se apresenta na primeira sessão. Por exemplo, nós temos uma demanda muito grande de processos do FIES. FIES é aquele financiamento que a Caixa Econômica Federal faz para aqueles que ingressam nas universidades, não têm condições e depois acabam não correspondendo ao empréstimo que foi feito.
conversando com o doutor Antônio Carlos Cedenho, só para encerrar, doutor Cedenho que tem um grande defeito e único. Ele é conselheiro do Palmeiras. Nossa, tô brincando. Absolutamente. Conselheiro do Corinthians. Conselheiro, membro do CORE. Tive no Japão. O importante é ter saúde, doutor Cedenho. Com amigos comuns, inclusive. Não é? Com quem, por exemplo? Eu teve com o pessoal Cavassani lá da associação, o pessoal do Baby Beef. Luiz América, a família. Então. Tivemos foi o Sandro ou o Marcelo que esteve. Parece que sim, isso mesmo. Sim. Tivemos alguns amigos aqui da região lá no Japão comemorando o bicampeonato. Então a gente não pode deixar de perguntar. Mudar de água para o vinho. Esse caso do Corinthians na Libertadores, como conselheiro do Corinthians e conhecedor de tudo sobre lei, o que o senhor pode dizer sobre isso? Eu em primeiro lugar, eu lamento o tratamento do caso e, lógico, não se pode perder de vista que nós tivemos uma vítima fatal, uma criança. Nós absolutamente não defendemos a impunidade, até por conta da atividade que nós exercemos, mas há que ter uma diferença entre a área esportiva e a área penal, né? Claro. Na área penal, a responsabilidade é daquele ou daqueles que cometeram o crime, né? A responsabilidade esportiva, o regulamento tem previsão, há quem já interpretou o regulamento e diga que a situação, a pena imposta não se aplica ao caso concreto, mesmo à luz do regulamento da Conmebol, né? Poderia haver uma punição, por exemplo, de multa, algum outro tipo, mas essa específica de jogar sem torcida, essa me parece que o próprio regulamento não admite para o caso concreto. Okay. Mas essa é uma discussão, eu acho que o clube realmente está certo, tem que cumprir a determinação, continuar discutindo juridicamente, até se for o caso esgotar a instância no Tribunal da Suíça, para obter uma decisão que mais tarde não vai ter um efeito moral. Mas o que eu digo, até para os meus amigos que não são corintianos, é o seguinte: hoje a situação do Corinthians está resolvida, porque ele foi punido, vai jogar sem torcida, não é verdade? Vai mudar a relação do clube com a torcida, a própria torcida vai ter que se reciclar. Hoje eu tenho a sensação de que nos próximos jogos o próprio torcedor vai fiscalizar o seu colega de arquibancada para evitar um prejuízo ao clube. Então a nossa situação está resolvida. Agora a preocupação passa para os outros clubes que também têm torcidas tão ou mais violentas do que as nossas torcidas no Corinthians, não é? E que sirva de exemplo principalmente para a torcida do São Paulo, e se vir na final São Paulo, o Tigres no Morumbi Sul-Americana, um absurdo a torcida uniformizada do São Paulo, a briga fora do estádio. Entre eles mesmos. Uma coisa absurda que sirva de exemplo para todos. Nós assistimos também agora há pouco um jogo do Palmeiras, onde duas facções estiveram prestes a brigar dentro do estádio, né? Que a situação do Corinthians seja um grande exemplo para todo mundo. Fábio, doutor Cedenho, por apenas 30 segundos, um comentário sobre a figura do doutor Fábio Picarelli, presidente da subseção, que é reeleito. O Fábio é um grande amigo, o Fábio esteve comigo desde a primeira gestão. Foi muito interessante porque nós éramos uma chapa de oposição e a chapa da situação contava com o apoio de órgãos importantes da cidade, a CISA, o Diário do Grande ABC. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos os jovens advogados, principalmente aqueles que se formaram em São Bernardo do Campo e que estavam inscritos aqui na subseção de Santo André. Em função do trabalho desses jovens, nós conseguimos expandir as nossas ideias e nos tornarmos vencedores de uma disputa bastante interessante em relação ao pessoal que ocupava a presidência, a diretoria da subseção. O Fábio, então, vem dessa época, né? O Fábio era um menino, né? E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho a certeza de que a OAB de Santo André está em muito boas mãos, é uma pessoa muito bem intencionada, competente, né? Hoje deu demonstrações disso aqui, não só na organização do evento, mas como ele se conduz politicamente, inclusive em relação à seccional. Isso para os advogados de Santo André é sinal de que nós teremos muitas conquistas para os advogados aqui em Santo André. Cedenho, obrigado pelo carinho, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.